Olá pessoal, tudo bem? Então, esse é o vídeo que eu estou fazendo para mostrar os meus kits de sobrevivência que provavelmente eu levaria se fosse acampar. Perdão. Bom, é, quando você vai acampar, ou seja, praticar o bushcraft, que você sai da cidade e vai no mato para permanecer no mato, você leva todo o seu equipamento, aquele equipamento que você acha mais viável levar, certo? No momento da sobrevivência, se o cara se encontra sem equipamento nenhum, então ele vai ter que usar a cabeça. A mente é a melhor arma, certo? Então a diferença é que no bushcraft você vai com equipamento para o mato e na sobrevivência você está no mato sem o equipamento. Se você estiver no mato com uma faca, e se melhor ainda essa faca tiver o kit de sobrevivência, então melhor ainda, pelo menos você tem a ferramenta principal para se estar no meio do mato, certo? Então eu quero mostrar aqui para vocês o meu equipamento. Vamos começar pelas facas. Essa é a faca do Rambo, a faca do Rambo 2, certo? Ela é a faca original do Rambo 2, né, que todo mundo compra aí. Só que aqui eu colei, eu não costurei, eu colei com o Super Bonder um couro sintético aqui por trás dela, certo? E deixei uma bolsa aqui, certo? E aqui embaixo eu costurei uma cordinha para amarrar na perna e ela não ficar jogando. Aqui em cima mais uma cordinha com uma extensão aqui que eu fiz. Então essa faca aqui, ela tem dois kits de sobrevivência. O primeiro kit de sobrevivência, o número 1, está dentro do cabo, certo? Aqui eu tenho a bússola, no meu kit de sobrevivência número 1, tem uma bússola. Aqui eu tenho o meu kit de sobrevivência com um pouco de fita isolante. Nesse kit de sobrevivência eu vou falar que eu escrevi aqui no papel que tem dentro desse kit de sobrevivência aqui. Tem linha 030, 010, pederneira e pedra. É uma pederneira dessa daqui, ó. Uma pederneira igual essa aqui. Eu disponibilizei um vídeo no meu canal falando dessa pederneira, que é uma pederneira feita com pedra de isqueiro sem gás, certo? Assim como o alto-falante, as caixinhas de computador quando estragam tem um ímã para se aproveitar, o isqueiro tem a pederneira, tem a pedrinha, que é a parte mais importante do isqueiro, pois sem isso o gás não adianta de nada, certo? Então vou falar o que tem dentro desse primeiro kit aqui. Linha 030, 010, pederneira e pedra. É uma pedra com calcário que eu conheço há vários anos, que serve para fazer faísca. Está no meu vídeo também, no outro vídeo no meu canal. Anzóis 3 tamanhos, agulha 2 tamanhos, chumbada 2 tipos. Uma chumbada pequenininha que eu amassei, tirei as folhinhas, e uma chumbada maiorzinha. Iscas artificiais sagudo de silicone. É uma isca artificial que eu faço com silicone. Se alguém souber, se alguém tiver interesse, eu coloco um vídeo ensinando algum dia, quem sabe. E então são saguzinhos assim de silicone. Sal, açúcar, por causa de hidratação, você pode fazer o soro caseiro ou temperar algum alimento, mas dentro de um caninho. É uma varinha, um pedacinho daquela vara telescópio que eu coloquei sal e açúcar, está aqui dentro. Pedaço de pano de algodão, uma garateia, a garateia serve para pescar, serve para fazer armadilha, uma bússola, essa aqui, e o potinho da sobrevivência e a mola que tem dentro do cabo da faca para o potinho não ficar jogando e sempre vir à tona quando eu precisar dele, certo? Esse é o primeiro kit. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui eu fechei com fita isolante, ó. Tá vendo? Para não entrar água.
O couro sintético não deixa passar água. Então eu fechei com fita isolante, que também é para não entrar água, mas é um potinho de M&M's, sabe aquele M&M's assim, aquele chocolatinho redondinho, aquele potinho amarelinho assim. Dentro desse kit tem o seguinte, segundo kit da bainha, esse aqui. 2 band-aids, uma serrinha, 3 pedaços de arame. Esses 3 pedaços de arame eu vou mostrar um ganchinho que dá para fazer com ele, está dentro da minha sacola. 3 pedaços de arame para você fazer uma improvisação, e às vezes com fogo você pode até deixar ele no fogo, ele vai ficar vermelho, você pode furar o bambu, costurar o bambu a fazer algum amarro, fazer alguma armadilha, você pode furar o bambu com o ferro em brasa. Um pedaço de sabonete, iscas artificiais, sagulho de silicone, um kit de fósforo, papel de riscar e pedaços de borracha com lascas de caixa de fósforo, né? Tudo isso envolto com alumínio, plástico e fita isolante, bem lacrado. Um pedaço de pedra de afiar, um pedaço de pano de algodão, encastoamento, que é uma corda de viola arrebentada de arame, que encastoamento para fazer um encastoamentozinho entre a linha e o anzol para o peixe não cortar a linha. Encastoamento, pedaço de borracha branca, essas borrachas colaram um pedaço de borracha branca, e algum pedacinho, um chumacinho de algodão pequenininho, um imã, né? E linhas 010, 025, 045 e 060, tudo isso aqui dentro, certo? Então essa é a minha faca do ramo. Agora a minha faca de mergulho, essa aqui. Fiz a mesma coisa com o couro sintético, colei com super bonder. É um pouco difícil colar nesse nylon, que é a capinha de nylon, mas colou, e fechei aqui com fita isolante para não entrar água, né, ficar sempre bem hermeticamente fechado. E dentro desse kit aqui, ele não é potinho, as coisas são postas dentro dessa bolsinha mesmo. A faca de mergulho, kit da bainha, linha 010, 025, 045, 060. Não sei quanto, fui enrolando, tanto que eu achei que tava bom, era isso mesmo. 3 tipos de anzol, kit fogo, mesma coisa. Algodão, serrinha, sal e açúcar, iscas artificiais, sal e açúcar dentro de um pedaço de bambu assim, fechado com fita isolante, e as tampinhas feitas com papel alumínio. Sal e açúcar, iscas artificiais, sagu, pedaço de arame, pedaço de lápis, 2 agulhas, pedaço de papel higiênico, um pedacinho, e alumínio, um pedaço de alumínio, um pedacinho também, que foi o que deu para colocar. Então esse é o kit aqui. Linha 010, 025, 045, 60, 3 tipos de anzol, kit fogo, algodão, serrinha, sal, açúcar, isca artificial, sagu de silicone, pedaço de arame, pedaço de lápis, 2 agulhas, pedaço de papel higiênico, alumínio, pedaço. Certo? Essa é a minha faca de mergulho. Vou mostrar para matar a curiosidade, se alguém tiver. Vou mostrar a lâmina dela, a faca de mergulho. Certo? A faca do ramo. Certo? Para matar a curiosidade aí de quem quiser ver a lâmina. Bom, vamos continuar aqui no papel. Na sacola de sobrevivência é bom levar batata, porque contra azia, má digestão, queimação de estômago, garganta. A fonte de informação, quando era o programa do Gugu, o Domingo Legal, aquele rapaz vendia o livro de medicina alternativa de A a Z, né? Quando preciso eu sempre como um pedaço de batata crua. É bom para essas coisas, azia, má digestão, queimação de estômago e queimação de garganta, sabe, na hora.
E a batata, comendo a batata crua, eu percebi que a batata tem muita água. É um estado sólido da água ser armazenada. Então não precisa de acondicionamento especial. Você joga a batata na sacola ali, deixa ela. Quando, se por acaso vier acabar a água, se não tiver nenhuma fonte de água, estiver na situação extrema e tiver a batata é uma fonte de água que se encontra em estado sólido, certo? Lembrando que para isso acontecer, a batata deve ser comida crua. Cebola, alho, arroz integral, sal, açúcar, mel com própolis. Uma vez eu tava cortando um bambu, o bambu rachou, em vez de segurar na parte inteira do bambu, eu segurei na onde tava rachado, passei o facão. Na hora que o bambu caiu, a beira do facão me cortou o dedo aqui. Então eu coloquei mel com própolis e depois de um determinado tempo eu vi que a pele estava bem restaurada, bem reconstituída assim. Hoje você não vê sinal nenhum, né? Passei mel com própolis, então mel com própolis é bom para enfermidades e para curar, cicatrizar o ferimento, desinfetar o ferimento também. E percebendo isso, eu vi que o bambu, quando ele racha naturalmente por ele mesmo, ele causa imperfeições, aquela fio da casca, da casca dura. Ele forma imperfeições e essas imperfeições provocam um corte, causam um corte muito grande, um poder de corte muito grande nessa taquara, entre as taquara de bambu. Eu tentei reproduzir isso cortando, rachando o bambu com a faca, mas a faca deixa o bambu liso. Você tem que rachar o bambu para ele mesmo se rachar, certo? Para que cause imperfeições, então você possa fazer um fio de corte muito bom ali com a casca do bambu. O mel com própolis para cortes, machucados, enfermidades. Uma água, garrafa 2 litros ou 2 garrafas, fazendo 4 litros de água. Óleo, um shoyu, se você quiser shoyu. Se tiver que comer a larva da borboleta lá, então pelo menos você põe um shoyu, ela já era, né? Isso são materiais que a gente pode ser visto como se a gente estivesse saindo da cidade e indo para o meio do mato, num acampamento. É lógico que na sobrevivência talvez você não tenha nenhum item desses que eu estou falando aqui, mas se você está afim de sair para o meio do mato, eu estou fazendo uma lista aqui para que você possa te ajudar também a ter uma ideia do que assim, do que possa ser mais eficiente, porque a ideia, o trabalho todo, eu me predisponho a fazer um estudo, experiências, de forma a inovar técnicas, ou fazer técnicas alternativas, ou evoluir de uma forma não que acrescente coisas, mas que retire coisas, porque você você não vai ter muito recurso. Então, com esse pouco recurso que você tem que usar a cabeça para poder, com pouco, fazer muito. Você entendeu? Então, é mais ou menos essa a intenção. É, com as poucas opções que tem, obter o máximo de eficiência. Você entende? Então, podemos ver esses equipamentos aqui como se a gente estivesse saindo para ir para o meio do mato. Mas uma sobrevivência, eles podem servir como referência para você avaliar o que você vai encontrar ali no meio do mato numa situação muito extrema. É, óleo, shoyu, farofa temperada misturado com arroz branco é uma delícia. É uma delícia. Se eu dependesse de uma ração alimentar no meio do mato, a farofa temperada com arroz branco para mim era suficiente. O resto eu arranjava pro meio do mato mesmo. Legumes, verduras em geral, mais frutas. Bom, o kit de primeiros socorros, lanternas, 6, 7 LEDs, uma vela. A vela ajuda a acender a fogueira mais fácil, dura mais tempo queimando. É, pode proteger a pólvora dos fósforos, mas usando a criatividade tem muita utilidade. É, pedaços de bambu, metade do bambu e ou inteiro para fazer fogo primitivo.
alicate, corda de nylon, estilingue e ou borrachas tipo tripa de mico, faca mais canivete. O canivete é muito importante ter uma trava para que a lâmina não volte, que às vezes você vai fazer força com a ponta do canivete, a lâmina volta e machuca o dedo, então tem que ter uma trava para a lâmina não voltar. Frigideira, uma caneca de café. Frigideira, pelo menos se eu for comer uma larva, se eu for comer um bichinho, for comer alguma coisa ali, pelo menos você fazer fritinho, né, fica bom. Uma caneca de café, uma grelha pequena, entre outros itens de sua própria preferência, né? Aqui a gente pode ver aqui as utilidades do bambu. Algumas utilidades eu fiz uma lista bem grande, mas essa lista eu joguei fora, perdi o interesse e fiz outra lista agora aqui, acho que mais resumida. Utilidades do bambu: obtenção de água. Alguns gomos podem conter água inteiramente dentro do gomo do bambu. Material para construção de abrigos e ou equipamentos. Vou demonstrar os equipamentos a seguir: arcos, zarabatanas, espada, faca de corte, como eu falei, né, o fio, as imperfeições da casca na hora que o bambu racha, forma um corte, dá uma possibilidade de corte. O recipiente para transporte é bom, o bambu é bom fazer um recipiente para transporte hermeticamente fechado de itens, água, comida, etc. Desde que a comida não seja muito úmida ou nem um pouco úmida para não embolorar por dentro do bambu. Vara de pescar, raspas de bambu, boa para iniciar fogo. O bambu também é bom para fazer atrito, fazer flechas. O artesanato em geral, em meio aos métodos de pesca covo e o arpão. Bom, vou mostrar agora para vocês essa minha sacola de sobrevivência. Eu fui pegando aqui para arrumar minhas coisas também, eu fui pegando nas minhas gavetas tudo que eu podia encontrar que poderia me servir. Então isso pode mudar de situação de instância para instância, você entendeu? Então aqui eu vou puxar de dentro dessa sacola aqui tudo que eu puder mostrar aqui, que eu consegui arrecadar. Uma garrafa de 2 litros de água, uma garrafa pequenininha, uma garrafa de 600 gramas de Coca-Cola. Esse aqui são as metades do bambu, as taquaras do bambu, né, para fazer fogo por atrito. Lembrando que se você for fazer fogo utilizando essa técnica aqui, você não faz fogo no chão, você arranja um apoio, um galho, um apoio que você possa amarrar essa parte aqui, mais ou menos na altura da sua cintura, para que você possa fazer o trabalho de atrito, de fricção em pé, ou então que seja ajoelhado com a postura ereta, de forma que você tenha mais eficiência, possa aplicar mais força e gastar menos esforço. Você entendeu? Então você amarra isso aqui num apoio, numa pedra, num galho, faz um apoio, improvisa alguma coisa, mas no chão é mais difícil, então suspende, erga do chão. Bom, esse aqui é o bambu, uma fita crepe, uma fita um durex, um pincel, um pedaço de bambu fininho. Esse pincel aqui é para usar, por exemplo, você tem um potinho de tinta vermelha assim, aqui dentro tem um potinho de tinta vermelha, então você pode pegar a tinta vermelha para ir marcando as árvores, ir marcando o caminho que você for passando, você entendeu? Quem sabe desse jeito você não se perca ou até ajude a equipe de resgate a achar o seu caminho, certo? É lógico, se você não tiver nenhum desses itens não vai ter como usar. O incenso, esse aqui é santo expedito, santo das causas de urgência. O incenso bom para afastar mosquito, muito bom. Esse mosquito não gosta de fumaça. Mosquito não gosta de fumaça. Um incenso para afastar o mosquito. Esse aqui é o ganchinho que eu falei que dá para fazer com araminho, os pedaços de arame. Você faz um ganchinho desse, finca na terra e ele não volta. Ele não volta. Quanto maior for o gancho e mais comprido for, mais seguro ele fica.
Você entendeu? Então esse é o gancho. É uma cola para EVA e isopor. Eu fui pegando nas minhas gavetas tudo o que eu precisava. O que eu precisava não, o que eu achava que poderia levar para um acampamento, para que não faltasse sim muita coisa. Uma tesoura, um rolo vazio de fita isolante, possivelmente usar para enrolar uma linha nele se precisar. Um pedaço de bambu fino, sempre eles são muito úteis, esses pedaços finos, redondos de bambu. É um pedaço de couro sintético, papel, sulfite. Você pode com lápis, você pode escrever uma mensagem, colocar numa garrafa, tampar, jogar no rio. Talvez a garrafa chegue antes e alguém possa encontrar essa garrafa e ler a mensagem que está lá dentro, se der sorte, e então enviar o resgate. Tudo é possível, tudo pode acontecer. Um papel, bastante papel, pente, mais um incenso, noz moscada, estimula a criatividade. Uma faixa, uma faixa preta. Esse aqui é uma cordinha que vem como alça nessas sacolinhas de presente. Um garfo, fio dental, outro incenso, é energizante, musgo do carvalho. Deve servir para espantar mosquito também, musgo do carvalho. Esse aqui é um cachimbo que eu vi no YouTube, um índio fumando um cachimbo desse jeito aqui, ó. Aí eu fiz um cachimbo, eu que fumo, né? Então, depois eu vou falar sobre o fumo. Às vezes a situação é tão extrema de água que você não pode acumular água, e a situação é tão extrema que você não pode ter acesso à água. Então, às vezes um vidrinho desse aqui de colírio seja bom para você acumular pelo menos um vidrinho desse de água. Em certas situações, um vidrinho desse cheio de água pode ajudar muito. Eu estou falando sobre situações extremas, não estou falando sobre é, é, sobre brincar de cowboy, né? É situação extrema, né? Talvez esses elementos que eu esteja mostrando aqui dê bases para outras ideias. É, uma linha preta de costurar, ó. Uma linha preta de costurar com uma agulha. Um durex vermelho. Uma fita branca. Mais um pedaço de couro sintético. Um alicate, um incenso. Outra cordinha daquela de sacolinha. Lanterna 7 LED. Um toco de madeira. A tinta vermelha que eu falei. Uma caixinha miada de fósforo. Esse aqui é um favo de uma semente. Acho que é o framboião, jacarandá. Um favo que se você raspar muito forte na pedra, ele esquenta, 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 que é o terror. Um pedaço de bambu para fazer raspa. Um lápis. Mais uma fita isolante zerada. Um durex azul. Um pedaço de bambu fininho. Mais uma lanterna 7 LED. Uma bateria de celular. Nem sei se está carregado ou não. Nem tem como mais ver. Uma fita isolante azul. Sal. Um, um mosquetão. Não sei se é muito confiável, mas é um mosquetão.
Um canivete. Ele tem uma travinha que a lâmina não volta. Tá vendo? Uma caneta vazia. Uma capa de carcaça de caneta vazia. Uma cordinha de nylon, essa cordinha aqui, ó. Essa cordinha é muito boa aqui. Eu tinha um cavalo, trovão. Eu segurava meu cavalo com essa cordinha aqui, ó. Tá vendo? Essa cordinha aqui, ó. Muito boa. 20 centavos o metro. Uma polia. Pode ser bem útil. Pilha. Imã. Cortador de unha. Com uma liminha. Pode ser usado para riscar a pederneira também. Esse aqui é uns encaixezinhos de vareta de barraca. Pode servir para alguma coisa. O objetivo é sempre ir diminuindo as coisas até ficar só com uma faca. Mas aqui eu só tô mostrando, é só demonstrativo só. Eu tô assim, tipo que tentando ajudar a ter alguma ideia assim, mas ajudar a incrementar, você entendeu? Novas ideias, sei lá, ajudar a raciocinar melhor. É isso mesmo. Com um pouco de moeda. Palito de sorvete. Um pano de algodão. Borracha triplo de mico para estilingue. Não podia faltar, né? Super Bonder. Um imã de geladeira. Uma boia de pescar. Uma lente de aumento. Uma coisa que sempre falta bastante no meio do mato e que é muito difícil de arranjar. Chumbada para pescar. Chumbada para pescar. Alguns dentes de alho. Borrachas. Borrachas. Anéis de borracha. Alho. Um pedaço de isopor. Metade de uma borracha branca escolar. Vamos ver o que mais que tem aqui. Um rolinho de linha 010. Chumbada. Um talinho do alho. Bom, acabou. Aqui, mais um pedaço de isopor. Certo. Esses foram os itens que estavam nas minhas gavetas, e eu resolvi coletá-los para poder dar exemplo de um possível kit de sobrevivência que eu levaria num acampamento, certo? O mais importante é a alimentação: batata, cebola, alho, arroz integral, sal, açúcar, mel com própolis, garrafa de água 2 ou 4 litros, verduras, farofa temperada, legumes e frutas, um kit de primeiros socorros, formas alternativas de se fazer fogo,
uma faca, um canivete, uma frigideira, uma caneca, né? Meios de se fazer. Bom, você pratica com esses itens. Você pode começar praticando com esses itens e a cada momento que você praticar, você vai diminuindo um item, até você ficar somente com uma faca, certo? Porque na sobrevivência, às vezes você não tem nenhuma faca, certo? Então, se você depender desses materiais, você não vai aprender a sobreviver sem. Por exemplo, se você costuma ter um hábito alimentar, um costume alimentar diário, quando te falta alimentação na sobrevivência, você não vai se adaptar, você vai ter dificuldade em se adaptar e vai cair o seu rendimento. Então, se você tem o costume diário de sempre estar praticando alimentação controlada, sempre assim, se controlando, se policiando, para que você não exceda os limites. Então, quando você cair numa situação onde os recursos, água, comida, são poucos, então aquele pouco para você já vai ser bastante, certo? Agora, se você está acostumado com muito e não sabe sobreviver com pouco, então você está bem enrolado, certo? Faca. Agora eu vou falar dos arcos. Os arcos que se pode fazer com bambu. Esses arcos aqui estão reservados, certo? Esses arcos são os modelos de arcos que se pode fazer com o bambu, certo? Esse é um modelo de arco. Eu uso fita isolante porque dá um reforço muito bom, certo? O arco fica muito bom. É, mas a falta de fita isolante você pode usar fibra de bananeira, a casca da bananeira, ou cipó, o artesanato, né? Por isso que é muito bom sempre praticar o artesanato. Esse arco ele tem 3 lâminas. Esse arco ele tem 3 lâminas, certo? Esse arco ele tem 2 lâminas, mas numa técnica de confecção particular minha, ele é mais leve que esse último que eu mostrei, e esse aqui que é mais leve que esse último, esse segundo, é 2 lâminas. Numa outra técnica que fosse sim primária de confecção. Todos os 3 arcos dá para confeccionar com bambu e cipó. Este outro arco aqui que também dá para confeccionar com bambu e cipó, mas eu colei fita isolante porque, né? Eu fiz para durar no arco, numa situação de sobrevivência, então casava bem ali o cipó sem fita isolante. Se tiver fita isolante meio do mato, mas acho meio difícil acontecer isso. Só se levar mesmo e sei lá, tá vendo? Isso é uma puxada mais curta, uma pancada mais seca. É outra técnica de confecção. As flechas que eu revesti com fita isolante também. As penas são o tecido do meu Shinobi de Oxford, certo? As arabatanas, certo? Aqui eu tenho as setinhas. As peninhas é um chumacinho de algodão enrolado com linha. Aqui as pederneiras. Esse é um tipo de pederneira que eu desenvolvi, né, com 3 pedras de isqueiro. Eu coloquei na cor branca e vermelha, porque caso de cair e perder, você vai procurar pelas cores branca e vermelho, não só pelo branco, que pode também se camuflar, mas procurando por 2 cores você tem 2 vezes mais chance de encontrar o objeto do que procurando por uma cor só. Essa é outra pederneira de caneta, uma canetinha,
Tem outra ponta aqui que quebrou a pedrinha. Depois eu vou arrumar. Mas tá aqui, ó. É uma caretinha. Duas pedrinhas de ímã. Um clips. Bom, eu acho que o que eu tinha de kit, eu acho que o que eu tinha de kit de sobrevivência e ferramentas assim básicas feitas com bambu, eu acho que eu já tinha para mostrar. Ainda tenho para mostrar mais um outro kit aqui, só um minuto. Não é, não é kit não, são duas faquinhas de bambu. Eu tenho um modelo de faca de arremesso, então eu fiz o meu modelo da faca de arremesso com bambu, certo? Pode parecer, ah, mas bambu é muito fraco. Falou, não tem aqueles lutadores de Kung Fu que atravessa vidro jogando agulha. Então, né? Vou ver se eu consigo focalizar centralizar o isopor lá. Vou mostrar pra vocês como é que é. Essa faquinha aqui não quer ir não. Agora foi. Tá vendo? Então, pelo menos serve pra alguma coisa. São as possibilidades. Mas outras possibilidades que foram aparecendo eu vou colocando para vocês. O objetivo é inovar para obter mais facilidade na sobrevivência e com pouco fazer muito mais do que o esperado, certo? Então essa foi assim é um material que serve como referência para estudos posteriores, entendeu? Às vezes tem, o que eu levaria no meu kit? Eu falo, ó, no meu eu tô levando isso. O que serve de exemplo? Ah, serve de exemplo isso, isso, isso. Então, esse é o objetivo, certo? Então nós vimos aqui a faca ramo, o primeiro kit, o segundo kit, a faca de mergulho, o kit, a sacola de sobrevivência, sobre a batata, a cebola, alho, arroz integral, sal, açúcar, mel próprios, os alimentos, os alimentos, não vou falar de novo, né? E as utilidades do bambu, que é o material para construção de abrigos e os equipamentos, né? Ah, que tipo de equipamento? Arcos, arabatana, espada, faca, recipiente para transporte. Foi bom ter falado aqui que eu lembrei do meu recipiente para transporte. Olha aqui. Esse é o meu recipiente para transporte. Eu peguei a ideia do filme do Rambo 2. A mulher usa lá, a Cole lá, usa um bambu tipo esse aqui. Ela pergunta para ele, Rambo, você quer comer? Aí ele fala que não lá, então ela mostra um bambu assim, ó, certo? Só que eu coloquei com esse padrão de coloração de fita isolante, porque se a pessoa que estiver carregando isso, que estiver com isso aqui nas costas, a pessoa que está vindo atrás, ela pode, pelo reflexo dessas coisas aqui, ela pode enxergar a pessoa que está na frente mais facilmente carregando isso daqui. Então, olha, aqui tem o recipiente para água ou arroz, ele fecha hermeticamente. Tem aqui um recipiente pro própolis ou pro sal, né? Ou pro açúcar. Aqui em cima tem outro recipiente, ó, tá vendo? Pro sal, pro açúcar ou pro própolis. E aqui embaixo a gente tem mais um recipiente aqui, ó, que pode ser pro fósforo, certo? Lembrando que o nó do bambu tá aqui, ó. Eu só cortei aqui em cima, mas o nó do bambu eu deixei. Você entendeu? Agora aqui, ó, não entra água e não sai água, certo? Você pode carregar isso aqui, certo? E esse produto está reservado. É,
Esse outro aqui também, que é um outro padrão, ó. Você pode carregar o arroz integral lá dentro, ou a água, certo? A tampa. Ele fecha hermeticamente. E aqui embaixo você tem mais um recipiente curto de guardar algum item. E aqui com essa parte aqui nós temos um soquete, certo? Um soquete, porque é mais fácil você segurar aqui dessa forma e girar a broca aqui do que se segurar assim. Então é mais fácil assim, certo? Então o bambu dá certinho para fazer isso aí, ó, certo? E ainda tem mais uma paredinha aqui que ajuda a controlar a posição da broca, certo? Então são esses dois recipientes aqui, ó. Acabou a fita isolante branca, então eu coloquei amarela, mas deve funcionar também com a luminosidade, o reflexo da luz, né? Aqui uma cordinha, né? Então são esses recipientes aí que eu bolei para poder transportar arroz, farofa temperada, água, né? Então isso aí é muito fácil de fazer, é só usar a criatividade e a manha no produto artesanal. Bom, o vídeo já deu 41 minutos e 32 segundos. Acho que não sei nem se vou conseguir colocar ele no YouTube, mas se eu conseguir colocar no YouTube é sinal que eu não vou precisar gravar de novo e ser mais breve do que eu fui agora. Bom, o que eu tinha para falar de kit e de equipamentos que podem ser feitos com bambu é isso, mas eu só vou poder mostrar de acordo que a inspiração for me incitando a fazer mais documentos para referência, certo? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Desculpe tomar todo esse tempo de vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e sempre que precisar para ideias, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que eu posso fazer isso, como é que eu posso fazer aquilo, sempre ideias, projetos e, e pesquisas podem ser elaboradas e calculadas para poder facilitar aí a vida do sobrevivente no meio do mato, com cada vez mais tecnologia mental. Até mais, pessoal. Tchau.